Graça e paz, meus amados irmãos, nesta quarta-feira, na jornada, na caminhada, nas nossas leituras da Palavra de Deus, acompanhando a carta de Paulo aos Filipenses. Na semana passada, nós falamos sobre Ele é a nossa confiança, a nossa justiça. E agora nós vamos meditar com os irmãos nesse momento, falando que Ele é a nossa herança. O texto bíblico de hoje é o capítulo 3, versículo 17, o 4, o versículo 1 somente. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está no céu, onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês são a minha alegria, a coroa, e sim, meus amados, permaneçam de modo firmes no Senhor. Vamos orar, meus irmãos, nesse instante. Pai Celeste, Pai bendito, abençoa a tua igreja, nossa igreja Bane, nossos amados irmãos, principalmente os irmãos que têm passado por essa aflição neste momento com essa doença. Também guarda e protege aqueles, principalmente os dos grupos de risco. Toma nas tuas mãos, guarda-nos pelo teu poder e abençoa a tua palavra agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, meus irmãos, diz o texto, seja como for, andemos de acordo com o que já temos alcançado. Portanto, tenho muita saudade de vocês. Então, viver segundo o exemplo que temos dado a vocês. O apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores. Em outro momento ele fala assim, irmãos, vocês são o padrão para os crentes de toda a Macedônia. É maravilhoso ouvir isso. O exemplo de um líder que é seguido, o exemplo de uma igreja que se torna modelo. Olha, meus irmãos, para os irmãos lembrarem, Paulo fala aos filipenses que eles eram um modelo para todos aqueles ali. Mas ele fala para os de Bereia, né? Lá diz assim, os de Filipos, os de Tessalônica, melhor, são o padrão, mas os bereanos são mais nobres. É muito importante para a vida da igreja, para a vida da família, para a vida de qualquer cristão, tornar-se exemplo àqueles que o veem, àqueles que convivem com ele. Muitos andam entre nós, diz o apóstolo Paulo, e ele aqui faz um alerta àquela igreja, daqueles que são inimigos da cruz, que estão entre a igreja, estão no meio da igreja, estão permeados ali no corpo de Cristo, mas não são de Cristo, são inimigos da cruz. Eles vivem pela necessidade do seu ventre, diz a palavra de Deus. É o Deus dele, é o ventre. A glória deles está nesse mundo, nas coisas desse mundo. Não vale a pena, meus irmãos, não vale a pena. Em 99, quando a Igreja Batista em Marabá fez um culto de gratidão, porque nós íamos para o seminário, ouvi da irmã Júlia Lino, minha primeira professora de EBD, da classe de novos membros. Naquele dia ela disse para mim, meu filho, vale a pena seguir a Cristo. E realmente vale. Vale a pena seguir a Cristo. Mas muitos têm trocado essa glória
pela glória do mundo, das coisas do mundo. Mas nós temos que viver pensando em algo muito maior. O texto diz isso. O texto diz assim: pois a nossa pátria está no céu, onde nós também aguardamos o Salvador Jesus, que transformará nossas vidas. Nós teremos um corpo glorificado. Eis a razão pela qual o apóstolo Paulo diz àqueles irmãos, prestem atenção, é este o caminho a seguir, é este o padrão a ser seguido na vida do crente. Olhe para mim, porque eu olho para Cristo. Sejam modelo. Todos eles morreram na fé, diz aquela exclamação de Hebreus 11, onde fala dos heróis da nossa fé. Hebreus 11, a partir do versículo 3, fala assim: todos eles morreram na fé, mas eles não obtiveram a promessa, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros, peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria e, na verdade, se lembrasse daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora eles desejam uma pátria superior, isto é, a pátria celestial. Por isso Deus não se envergonhará deles de ser chamado seu Deus, porque ele preparou uma cidade. Então pensemos assim, meus irmãos. Deus nos deu a confiança, a justiça. Foi esse o tema da semana passada. Deus nos dá herança, a nossa herança, Jesus, que transforma o nosso corpo mortal para um corpo glorificado pelo poder de Deus. Porque a nossa pátria está nos céus, diz a palavra de Deus. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus, que transformará o nosso corpo de humilhação para sermos igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar todas as coisas. Aí ele encerra o texto, nós encerramos esse texto, com o versículo 1 do capítulo 4. O portanto, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, diante disso, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam de modo firme no Senhor. Firmeza, meus irmãos. Firme até o fim, para recebermos a coroa da glória. Firmes até o fim, com a certeza da esperança da volta de Cristo, da ressurreição dos mortos em Cristo Jesus, da transformação do corpo daqueles que estão aqui e a morada eterna com Deus. Temos lutas, temos dificuldades. E encerrando, eu quero deixar com os irmãos o texto de 2 Coríntios 4. Esse texto ele é maravilhoso, quando fala da palavra de Deus, a partir do versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que se veja a excelência do poder, provém de Deus e não de nós mesmos, porque em tudo somos atribulados, porém não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados, somos perseguidos, porém não abandonados, somos derrubados, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Deste modo, que em nós opera a morte e em vós opera a vida. Graças a Deus, não desanimamos. Não desanimamos, diz o versículo 16. Pelo contrário, ainda que o nosso exterior se desgaste, o interior, contudo, se renova a cada dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe a sua palavra em nossos corações, em nossas vidas, para que possamos continuar com fé, firmes, como diz o apóstolo Paulo, firmes, como diz Jesus, permaneçam em mim, e ele permanecerá no Pai e nós neles, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém.